Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Suratu El-Furqan, a Sura do Critério. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Bendito aquele que fez descer o critério sobre seu servo, para que seja admoestador dos mundos. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Aquele de quem é a soberania dos céus e da terra, e que não tomou filho algum, e para quem não há parceiro na soberania, e que criou todas as coisas e determinou-as na justa medida. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. E eles tomam, além dele, outros deuses que nada criam, enquanto eles mesmos são criados, e não possuem para si mesmos prejuízo nem benefício, e não possuem o dom de morte nem de vida, nem de ressuscitar. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. E os que renegam a fé dizem: este não é senão mentira que ele forjou, e nisso outras pessoas ajudaram. Então, com efeito, cometeram injustiça e falsidade. E dizem: são fábulas dos antepassados que ele pediu fossem escritas, e elas lhe são ditadas ao amanhecer e ao entardecer. Dize Muhammad: fê-lo descer aquele que sabe os segredos nos céus e na terra. Por certo, ele é perdoador, misericordiador. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. E dizem: por que razão este mensageiro come o mesmo alimento e anda pelos mercados como nós? Que se fizesse descer um anjo para ele e com ele fosse admoestador. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Ou que se lhe lançasse um tesouro ou que houvesse para ele um jardim de que pudesse comer, e os injustos dizem:
Vós não seguis senão um homem enfeitiçado. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Abdullah ibn Omar era jovem quando o mensageiro de Deus chegou em Medina. Ele migrou com seu pai, o Omar. Abdullah, ele era um dos jovens, aqueles mais, sabe, que seguiam a sunna religiosamente, tintim por tintim. Até anos depois do profeta de Deus ter falecido, tinha uma árvore, num lugar chamado Hudaybiyah, uma árvore, onde os muçulmanos fizeram um pacto lá de fidelidade e tal, para seguir o profeta. E ele andava a pé, ou com o seu camelo. O profeta passou num local, sentou para descansar. Ele estava andando na estrada, desviou o caminho, ficou sentado. Mas o que foi? Tu mudou o caminho? Eu recordo como se fosse hoje, mensageiro de Deus, venho aqui descansar. Eu só vim aqui descansar, amor ao mensageiro de Deus. É sunna fazer isto? Não. Mas ele será recompensado pelo amor que ele teve ao mensageiro de Deus? Óbvio que sim. Porque aquilo não saiu do seu contexto, da sua realidade onde ele vivia. Agora chegou a pessoa e diz assim, o rapaz quer casar com a moça, daí o pai dela fala assim, o que você vai dar de dote para ela? De dote? Vou dar um tapete, uma panela de barro, 20 quilos de arroz, 10 quilos de farinha, um pouquinho de carne seca. É o dote. Naquela época, isto era o dote. A sociedade. Imagina, se ela aceitar, hoje em dia não, mas chega a pessoa e diz assim, ó, quero casar, imagina, daí chega a pessoa, chega lá para o nosso amigo muslim, fala lá para, ó, chega lá com 20 quilos de arroz, 3 de farinha, carne seca, quer casar com essa filha. Não, porque é sunna, na época do profeta, 1400 anos atrás, era assim. Não vai casar com ninguém mais. Aí sim, religiosamente pode. Mas, dá para dizer, a sunna, naquela época era normal, hoje não. Vai procurar outra filha, como o muslim disse, ele não vai casar com mais ninguém. Bom, voltando, resumindo, a sunna é tudo que o mensageiro de Deus fez e deu exemplo. Ok? Porém, isso se classifica aquilo que torna-se obrigatório, recomendado, permitido. Comer com a mão, sem usar utensílios. O pessoal fala, é sunna. Profeta, alguém viu, eu vi o mensageiro, o cara disse, eu vi o mensageiro de Deus comer com os 3 dedos. Mas era comum. Por que o profeta comeu com os 3 dedos? Todos os árabes na Península Árabe também comiam. É uma sunna religiosa? Ou é um costume do povo? Não. Entra nessa questão aí. Comer com a mão é sunna? Eu serei recompensado por Deus por comer? O mensageiro de Deus deixou como uma religião. A partir de hoje faz parte do Islã você comer com a mão? É isso que deve ser questionado. Ou, essa é uma questão, ou jogo outra questão, né? Se eu fizer isto dentro da minha realidade, porque eu gosto do mensageiro de Deus, quero imitar nele até isto. Ah, é? Você gosta de seguir essa sunna? Vão comigo na padoca lá, na moca, vão comer aquela sopa lá, então, com os dedos. Né? Vamos ver. Segue essas. Tem a sopa boa lá. Hoje vamos lá. Bom. Aqui, ó. Moca é moca aqui, ó, viu? Aqui é moca. Né? Então, nós temos que contextualizar aquilo que é dito como sunna. Os sábios dizem que comer com a mão faz parte da sunna, mas não é sunna religiosamente. Faz parte da sunna, mas não é sunna religiosamente. Existem várias coisas, vários meios para identificar aquilo que é religioso ou era normal. Aquilo que o mensageiro de Deus botou, uma recompensa. Ou ninguém fazia antes e ele fez e todo mundo começou a fazer, é a religião. Aquilo que as pessoas não faziam anteriormente e o mensageiro de Deus fez e todo mundo começou a imitar o mensageiro de Deus, com raríssimas exceções, é sunna. 2. Mudou o comportamento. Mudou os valores. Por exemplo, o profeta de Deus,
Quando ele cumprimentava alguém, ele era o primeiro a esticar a mão e o último a soltar a mão. Isto é sunnah. Mas tu é obrigado a fazer isto? Não. Se fizer, será recompensado por Deus. Começa pela direita, depois do azan, nós vamos dar outro exemplo. Quando for dar algo para comer ou beber, servir alguém, começa por onde? Pela direita, pela esquerda ou pelo mais velho? Direita, esquerda ou mais velho? Ou mais velho? Estavam sentados em redor, o profeta de Deus, se dá pela direita. Então, como que se cobra a sunnah? Fazendo, dando exemplo, mais do que falando. Um desse exemplo, uma mulher chamada Barira, ela era uma escrava, liberta, e era casada, ia casar com um escravo também. Como ela juntou dinheiro, comprou a liberdade, ficou livre. E o noivo dela, que era escravo, preso lá. Daí o cara ficou preocupado, né? Pô, agora a mulher tá livre. Barira, vamos casar. O que acontece se ela casar com ele? Ela vai voltar a ser escrava dele. Vai ser escrava com ele. Ela disse, já era. A fila anda. Ele foi como? Barira, a gente ia casar, tu não. Agora eu tenho status, agora eu sou uma pessoa livre. Eu juntei dinheiro, fiz a minha parte, você não quis. Ficou lá só no videogame, só no Facebook, eu fui trabalhar. A Barira foi dada a Aisha, e a Aisha ajudou ela a comprar a liberdade dela. A Aisha, ele estava desesperado. Barira, é mencionado no hadith que ele andava nas ruas de Medina chorando o nome dela. Barira, volta. Não ela voltar nunca. Nunca que ela ia voltar. Falaram, vá lá, pede para o profeta de Deus interceder por você. Opa, coisa grande. O profeta de Deus, eu amo a Barira, eu sou apaixonado por ela. Só que ela juntou dinheiro antes de mim, comprou e acabou o sonho. O profeta de Deus chamou a Barira. Barira, volta para ele lá. A Barira ficou em silêncio e disse ao mensageiro de Deus: é uma ordem sua, como mensageiro de Deus, ou alguém está pedindo para o Senhor? Ele disse: alguém está pedindo para mim. Ela disse ao mensageiro de Deus: pode falar para ele que eu não quero mais saber dele. Caiu. O que significa? Se ele dissesse: eu estou mandando porque eu sou mensageiro de Deus, daí a religião, ela ia voltar para ele. Mas o profeta de Deus disse: não, estou intercedendo. Não deu. A vida continua. Então, gente, sunnah é aquilo que o profeta de Deus fez, deu exemplo, foi seguido, se classificam. Aquilo que é para fazer, que é recompensado se tu fizer, e se você não fizer, não cometeu falha. Um homem nunca rezou aquela oração chamada oração sunnah na mesquita. Abdullah ibn Umar ficou zangado com o homem, aí vem, quando pode corrigir, cobrar a pessoa da sunnah? Você nunca vai rezar sunnah? Ele disse: Deus vai fazer eu entrar no inferno por não rezar sunnah? O Abdullah ibn Umar disse: pelo esse zraka não, mas por rejeitar totalmente a sunnah do profeta, sim. Faz uma de vez em quando. Onde está seu amor ao profeta? Onde está a sua dedicação ao Islã? Então, explicação bem simples. Esse é o significado da palavra sunnah. Claro, é muito mais do que isso. A importância da sunnah é que se você não seguir a sunnah, você não consegue seguir o Islã. E se você rejeitar e negar a sunnah, você sai do Islã. Como que eu sei se algo é sunnah ou não? Tem que estar escrito em algum lugar. Onde está escrito? É o hadith. Falaremos após a oração em breve. Assalamu alaikum. Conheça o Islã. O sexo de um bebê.
muito recentemente, achava-se que o sexo de um bebê era determinado pelas células da mãe. Ou, pelo menos, achava-se que o sexo seria determinado pelas células masculinas e femininas. Mas no Alcorão recebemos uma informação diferente, onde é declarado que a masculinidade ou feminilidade é criada após o esperma chegar ao ventre. E que ele criou tudo em pares, o masculino e o feminino, de uma gota de esperma, quando alojada em seu lugar. O aprimoramento da genética e da biologia molecular validou cientificamente a precisão dessa informação dada pelo Alcorão. Agora se entende que o sexo é determinado pelas células do esperma oriundas do homem e que a mulher não tem papel algum nesse processo. Os cromossomos são os elementos principais em determinar o sexo. 2 dos 46 cromossomos que determinam a estrutura de um ser humano são identificados como cromossomos sexuais. Esses cromossomos são chamados de XY nos machos e XX nas fêmeas, porque a forma dos cromossomos é semelhante a essas letras. O cromossomo Y carrega o código genético masculino e o cromossomo X carrega o gene feminino. A formação de um novo ser humano se inicia com a combinação cruzada de um desses cromossomos, que existem em machos e fêmeas em pares. Nas fêmeas, ambos os componentes das células sexuais que se dividem em 2 durante a ovulação carregam o cromossomo X. Por outro lado, as células sexuais masculinas produzem 2 tipos diferentes de espermas, um que contém cromossomo X e outro com cromossomos Y. Se um cromossomo X do espermatozoide se une ao óvulo que contém o cromossomo X, o bebê será do sexo feminino. Se a união for com um espermatozoide que contém o cromossomo Y, o bebê será do sexo masculino. Em outras palavras, o sexo de um bebê será determinado pelo tipo de cromossomo masculino que se unirá com o óvulo feminino. Nada disso era conhecido antes da descoberta da genética no século XX. Na verdade, em muitas culturas acreditava-se que o sexo do bebê era determinado pelo corpo da mulher. Era por isso que as mulheres eram culpadas quando davam à luz a meninas. No entanto, 13 séculos antes da descoberta dos genes humanos, o Alcorão revelou informações que contradiziam essa superstição quando fez referência à origem do sexo, sendo de responsabilidade do sêmen que vinha dos homens. Se continuarmos examinando o fato que nos foi revelado no Alcorão a respeito da formação das pessoas, novamente encontramos alguns milagres científicos muito importantes. Quando o esperma do homem se une ao óvulo da mulher, a essência do bebê que nascerá é formada. Essa única célula, conhecida como zigoto na biologia, vai instantaneamente começar a se reproduzir através da divisão celular e, por fim, se tornará um pedaço de carne. No entanto, o zigoto não passa esse período de desenvolvimento em um vazio. Ele se une ao útero pelo cordão umbilical como se tivesse raízes firmemente fixas à terra. Por esse laço, ele consegue os nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento através do corpo da mãe. Aqui, neste ponto, um milagre muito importante do Alcorão é revelado. Enquanto ele revela a respeito do zigoto que se forma no ventre da mãe, Deus usa a palavra alaq no Alcorão. Lê, em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê que o teu Senhor é generosíssimo. O significado da palavra alaq em árabe é algo que está ligado a algum lugar. A palavra é literalmente usada para descrever sanguessugas que se ligam a um corpo para sugar sangue.
Com certeza, não é uma coincidência que uma palavra tão apropriada seja usada para o zigoto em desenvolvimento no ventre da mãe. Isso prova novamente que o Alcorão é uma revelação de Deus, o Senhor de todos os mundos. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Buqai. Aí, o quarto passo do Satanás, o quê? Aí você vai fazer ação. Então, são 4. O mais fácil, irmãos, combater o quê? Primeira, quando vem uma ideia do Satanás para a sua cabeça, combate na hora, tira, joga fora. Se você deixa ela, cada vez vai ser complicado. Cada vez vai ser mais difícil você tirar. Ideia fácil, vem aqui. Como podemos, irmãos, agora já vemos como o Satanás trabalha para a gente. Como podemos ser protegidos contra o Satanás? É muito fácil, irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou, fala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. É o mais fácil. Pedir ajuda de Allah, porque Ele tem dono sobre ele. Ele pode deixar o Satanás longe de você. Quando vem uma ideia ruim na sua cabeça, não deixa ela muito tempo, combate. Uma coisa ruim, tira, faz delete. Sabe o delete? Tira, elimina, não deixa ela na sua cabeça, porque com o tempo fica às vezes horas, dias, às vezes, aí depois vira desejo vira vontade, aí depois vira uma ação. Então, combater a ideia desde quando ela chega, aí você tira na sua cabeça. Então, esse é o nosso primeiro inimigo, o Satanás. A gente podemos ser protegidos do Satanás quando falamos A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Não deixa o Satanás, porque não tem poder, mas ele tem esse sussurro que ele faz na cabeça das pessoas. Aí, no dia de juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado que o Satanás, ele vai fazer um discurso, vai fazer um sermão no dia de juízo final. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Esse é o discurso do Satanás. Viu? No dia de juízo final, ele vai fazer discurso. Ele vai falar com todo mundo. Vai falar assim, ou seres humanos. O que Allah prometeu para vocês é a verdade. O que eu prometi para vocês é a falsidade. Eu prometi para vocês, eu enganei vocês. Eu não tinha nenhum poder sobre vocês, a não ser o meu convite para vocês. Eu convidei e vocês atenderam. Eu não fiz nada. Apenas eu convidei você para ir para aquele lugar. Eu convidei você para fazer aquele pecado. Aí você foi correndo. O Satanás ele não tem como pegar a sua mão e levar você para fazer uma coisa errada. Não tem esse poder. Você viu o Satanás pegando a mão de uma pessoa, levando essa pessoa para um lugar? Não tem. A única coisa que ele tem, mexer aqui. Começa, fala. Aí o ser humano fica... Aí começa a enfeitar as coisas para o ser humano, até que ele cair, depois ele fica arrependido. Então, esse é o primeiro inimigo. Iblis, primeiro inimigo que a gente tem que ter muito cuidado. É muito fácil, o profeta sallallahu alaihi wasallam
diz para nós como podemos ficar protegidos. E deu um exemplo. Se você foi para uma casa, nessa casa tem um cão na portaria, naquele quintal da casa. Aí você não conseguiu entrar por causa daquele cão, ele fica atacando você. E como você pode assim ser protegido? A forma mais fácil para você ser protegido. Como você vai conseguir entrar? Como? Se você visitou um amigo e ele tem um cachorro na porta, qual a maneira mais fácil para você entrar? Chamar o dono. Chama o dono do cão, ele vai se virar, ele sabe mexer, pega ele. Então Allah subhanahu wa ta'ala, e quando você fala A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah subhanahu wa ta'ala vai afastar os satanás do seu caminho. Aí você fica livre. Não precisa lutar muito, não. Fala A'udhu billahi wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Quando vem os satanás sussurrando, fazendo uma coisa, fala na hora A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. E combate a ideia. Não deixa a ideia ser desejo, não deixa o desejo ser uma vontade e não deixa a vontade virar uma ação. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.